Então, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre as Santas Escrituras, né? Que o Senhor possa nos instruir mais e mais e que não venhamos a errar. A palavra diz, né? Erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém. Então, continuando o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, né? Já entramos no último capítulo aí concernente ao Sermão da Montanha. São 29 versículos. E hoje iremos estudar os primeiros 6 versículos, né? Mateus 7, do 1 ao versículo de número 6, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nesse sermão, nesse capítulo 7, né? Jesus vai iniciar aqui, ele vai ensinar falando sobre como devemos nos conduzir em relação aos erros dos outros, né? Em relação aos erros das outras pessoas, claro. E pelo que Jesus ensina nesses versículos, né? Já iremos ler todos eles. Então, o que Jesus ensina nesses versículos é que parece uma censura também aos escribas e aos fariseus. A gente consegue tirar desses versículos isso, né? Ele vai chamar de hipócritas, né? No versículo 5. Então, mais uma censura aqui, mais algo que os fariseus faziam de forma errada. Então, os fariseus, eles eram rígidos, eles eram severos, eles eram autoritários, eram arrogantes, né? Condenavam todos que os cercavam, como fazem geralmente todos aqueles, né, que se acham orgulhosos, que se acham convencidos, né, querem de certa forma se justificar, mas eles não, né, eles não se julgavam, né, os fariseus eles se achavam sempre corretos, né, se achavam sempre justos, não se aplicava a ele, né, os erros ali, eles, segundo eles eram cumpridores da lei, mas não erravam, né, os outros erravam, mas eles não. Então é preciso entender, ou então a gente pelo menos nos lembrarmos, né, de que o padrão de Deus, ele é bem alto, né? O padrão estabelecido pelo Senhor para a conduta de nós, seus filhos, ele é alto, né? É a própria justiça, é a própria santidade de Deus, né? Algo que é inalterável, algo que é intrínseco ao Senhor, né? O Senhor é santo, né? Pedro fala isso em 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 15, ele fala, sede santo. Não, ele fala, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos em todo o vosso proceder, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 15, versículos 15, 1 Pedro 1, perdão, versículos 15 e 16, fala isso. Então, isso é intrínseco ao Senhor, né? Ele é inalterável em relação a isso, ele é santo e ele exige de nós também a santidade. Santidade não é você ser melhor do que os outros, não. A santidade, segundo o padrão bíblico, é você ser separado do mundo, é você estar no mundo, mas você ser separado do mundo. Você não se deixar influenciar, mas você influenciar o mundo. Então, quando a gente se pergunta quão bom nós devemos ser, a Bíblia diz que tão bom quanto Deus. Então, embora todos saibam, né, que o padrão de Deus é alto, né, um padrão bem difícil de atingir, mas é esse padrão que nós devemos alcançar, devemos ter como alvo. Aí o que é que acontece, né? Já que o padrão de Deus é um padrão bem alto, um padrão bem difícil de atingir, o que é que acontece? Os homens deixam de lado o padrão de Deus e o substituem pelo seu próprio padrão. É isso que acontece. Por exemplo, tem um cara, Dwight Pentecost, ele escreve o seguinte, ó, em toda religião que já existiu, não importa quão depravada essa religião seja, tem seus próprios padrões de conduta. Mas esses padrões nunca são o padrão de Deus, né? Nunca é o padrão, nenhum padrão que está na palavra do Senhor. Paulo escreveu, por exemplo, em sua primeira carta, no capítulo 1 de Romanos, né? É só uma carta, né? Não tem primeira nem segunda, mas aos Romanos ele escreveu no capítulo 1 que muitos homens, né? Os homens desprezam o conhecimento de Deus. Ele escreveu lá que eles criam ídolos à semelhança de aves, à semelhança de quadrúpedes, à semelhança de répteis. Então o homem natural, ele nunca fixa seus próprios padrões acima dele, né? O homem, ele vai tentar fixar o padrão abaixo dele, né? Nem no mesmo nível, não, é abaixo dele. Porque se ele fixar um padrão alto, isso falando do homem natural, né? Então se o homem natural fixar o padrão de Deus, ele sabe que ele não vai atingir. Então ele fixa um padrão mais baixo. Ele fixa um padrão ali que ele consegue atingir, ele adota um padrão ali de algo que está abaixo dele, né? Por isso que ele faz ídolos de aves, né? De quadrúpedes, de répteis, coisas que ele vê, que ele atinge. Então um padrão mais fácil para alcançar. Então, e essa era a maneira de pensar dos fariseus. Eles tinham diante deles a palavra do Senhor, mas eles tinham criado leis ali, né? Leis ali que eles conseguissem atingir, né?
Eles tinham criado ali 365 mandamentos negativos e 250 positivos, né? Total aí de mais de 600 mandamentos. E eles ensinavam aos homens para viver segundo esses mandamentos deles, né? Segundo eles, se eles cumprissem esses mandamentos, eles iam cumprir a lei de Deus, mas não era bem assim, né? Então, quando a pessoa fixa seu próprio padrão de conduta no lugar do padrão de Deus, né? Ele se torna juiz de conduta de outras pessoas, juiz de conduta dos homens. Então, se eu tenho um padrão de Deus que eu tenho que seguir, mas eu não sigo, e eu estabeleço o meu próprio padrão, eu começo a julgar as pessoas segundo aquele padrão que eu estabeleci. Não sei se ficou claro, né? Mas é mais ou menos isso aqui que Jesus sabia, né? Desses erros. Então, quando a gente estabelece essas nossas próprias normas, né? A gente se torna juiz daquilo que é aceitável e do que não é, segundo nossa ótica. Quem não se conformar, a gente já recrimina, né, com aqueles padrões estabelecidos por nós. E esse estabelecimento desses próprios padrões, eles não levam o homem a buscar a santidade, porque a santidade você tem que buscar o padrão de Deus. Quando eu estabeleço o meu próprio padrão, eu não estou buscando a santidade, eu estou apenas cumprindo ali leis, né, morais, né, um padrão que não é divino, um padrão terreno, estabelecido pelos homens. A santidade fica de lado, né? Porque a santidade eu tenho que buscar o padrão de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então o primeiro versículo ele vai falar o seguinte, ó. Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus ele sabia o perigo disso, né? De você estabelecer padrões que não fossem o padrão de Deus, né? Então, e como ele está ensinando aqui a justiça, né, o padrão de justiça de Deus, como nós vimos ainda lá no versículo 5, que ele fala, ó, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então ele está falando sobre a justiça de Deus, né? Falou sobre orar, falou sobre jejuar, falou sobre o ato de dar esmolas, né? Falou como nós devemos orar, falou sobre jejuar, né? Nós estudamos sobre isso, sobre os tesouros no céu, sobre a luz e as trevas, né? Sobre a ansiedade. Então Jesus ele está ensinando sobre o padrão de Deus. Então, outra questão aqui do padrão da justiça de Deus é não julgar, não se tornar crítico. E esse é um dos versículos que as pessoas do mundo mais gostam, né? Às vezes a pessoa não sabe nada da Bíblia, né? Mas esse versículo aqui ela sabe decorar, não julgueis, né? As pessoas são bem rápidas aí em falar esse versículo, né? Então Jesus sabia desse perigo, né, de estabelecermos padrões terrenos. O padrão que a gente tem que buscar é o padrão de Deus. Então não julgueis, não se torne crítico, não esse espírito de censura. Nosso julgamento deve ser dirigido a nós mesmos e aos nossos atos, e não a nosso irmão, de preferência não a ninguém, né? A palavra julgar aqui do grego, ela significa julgar mesmo, né? Significa resolver, significa decretar, significa julgar, significa pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. Então tem esses significados aqui. A palavra julgar no grego, ela tem esses significados. A palavra é anacrino, né, no grego. Então, quando nós... a palavra de Deus, é importante a gente entender isso, ó. A palavra de Deus, ela não proíbe aos homens o julgar. Como assim o julgar? A proibição não julgueis, ela não nos dá o direito de tolerar o pecado ou ignorar a falsa doutrina. Então, quando Jesus fala não julgueis, ele não está dizendo que o ato de julgar é errado em si mesmo, mas sim que é errado julgar os outros de forma hipócrita, né? Aqui tem alvo ali os fariseus. É isso que a gente tem que entender, sair daqui entendendo isso, né? O ato de julgar, ele não é errado em si mesmo, né? Mas o errado é o julgar de forma hipócrita. A gente vai ver já nos outros versículos falando sobre isso. Por exemplo, Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios 5, ele se refere a um problema de imoralidade na igreja aos Coríntios, na igreja dos Coríntios, que estava dentro da igreja. E ele condena os irmãos lá em Corinto que não tinham tirado aquela pessoa ali que estava se envolvendo no mal, não tinha tirado ali da congregação, não tinha chamado a atenção dele.
Paulo condena, Paulo diz, era de responsabilidade de vocês aí salvaguardar aí essas práticas imorais, tirar da igreja. Os coríntios haviam sido relapsos nesse sentido, sem afastar do meio ali aquela pessoa que estava causando mal, que estava sendo imoral ali no meio da igreja, levando os outros também a pecarem. Então Paulo condena a vocês não julgaram, não tiraram o irmão aí. Tiago 4:1 vai falar o seguinte, ó: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se és observador da lei, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Romanos 14:10: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Paulo fala isso aos Romanos, né? Capítulo 14, versículo 10. Então a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né, que os homens eles têm essa responsabilidade de discernir entre a verdade e o erro, né, a verdade e a mentira. Por exemplo, em questão de doutrina também, eu não posso ignorar a falsa doutrina. O não julgueis aqui não nos dá o direito de ignorar a falsa doutrina. 1 João 4:1, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, ou seja, julgai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando Jesus fala não julgueis para que não sejais julgados, ele não está dizendo, ó, tolere um pecado, né? Se o irmão errar ali, você não pode falar nada. Se alguém estiver ensinando alguma coisa falsa aí, vocês também não podem dizer nada. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando isso. A proibição não julgueis, ela não significa que a gente tem que fazer vista grossa, não. O que é contrário ao caráter e à santidade de Deus, o que é pecado tem que ser falado. O cristão não deve tolerar, né, se você está vendo algo que é abertamente contrário aos padrões da palavra de Deus, tem que ser criticado, tem que ser apontado aí. O próprio Senhor Jesus disse que nós havemos de julgar os anjos. O próprio Senhor Jesus não, mas Paulo falou em uma das suas cartas. É interessante aqui esses quadrinhos aqui, eu não sei se dá para vocês lerem, mas eu achei bem interessante, eu trouxe para vocês. Acabei cortando a referência aqui, mas é de um canal do Instagram chamado Brother Bíblia, né? Bíblia Brother, mas é bem interessante, né? O primeiro aqui que está escrito, ele fala assim, ó: Pedro, você está escrevendo que nos últimos dias alguns pregadores farão comércio da fé das pessoas, não pode denunciá-los. Aí o segundo quadrinho aqui, amarelo do lado direito, fala, ó: João Batista, você está pregando contra os pecados do povo, não pode pregar contra os pecados do povo. Judas, você escreveu que Sodoma e Gomorra viviam em pecado, você não pode falar essas coisas, não pode falar isso deles. Paulo, você disse que os ensinos dos falsos mestres são doutrinas e demônios, você não pode julgar as doutrinas deles. Isso ilustra bem aí, de forma bem engraçada assim, as pessoas julgando até a Bíblia, né? Julgando Paulo, julgando Judas, julgando João Batista, julgando Pedro. Então, se fosse hoje, eles não conseguiriam nem escrever a Bíblia, né? Porque tudo as pessoas acham que estão julgando, mas eles estavam criticando aí erros, né, relacionados com a doutrina. Pedro estava falando aí sobre pregadores que queriam fazer comércio, né? Judas estava falando que Sodoma e Gomorra viviam em pecado, e eles viviam realmente em pecado. Paulo estava falando aí sobre os ensinos dos falsos mestres, que era doutrina de demônios. Então eles estavam aí baseados na palavra do Senhor, julgando de acordo com a palavra. Por isso que eu coloquei esse versículo, esse slide anterior, dizendo que a proibição não julgueis não nos dá o direito de tolerar o pecado ou ignorar a falsa doutrina. A gente não tem, não julgueis, o irmão tá em pecado ali total, e a gente não julgueis, não é assim. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas 12:57, ele fala assim, ó: julgai por vós mesmos o que é justo. Lucas 12, vou até abrir aqui, ó, Lucas 12:57, ó. Lucas 12:57. Ó, e por que não julgais também vós mesmo o que é justo?
Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para livrares desse adversário. Aqui já fala de outro assunto, né? Mas Jesus fala, ó, julgue entre vocês o que é justo, o que está de acordo com a palavra do Senhor. Então, se o ato de julgar fosse em si mesmo errado, a gente não teria juízes, né? Não teria julgamento criminal, ninguém poderia ser preso, porque toda condenação envolve um tipo de juízo. Então Jesus, ele não é errado, né, julgar de acordo com a palavra ou julgar ignorando ali, condenando uma falsa doutrina. Então Paulo, ele ainda fala aos crentes, ó, ele ainda fala, é bem interessante esse versículo aqui, ó, ele fala aos crentes, ó, que devem julgar as causas entre eles. Ó, 1 Coríntios, tem até o versículo 8, mas não coube, são 2 slides. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submeter-o a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então vocês estão em contenda entre vocês e vocês estão levando as questões para os ímpios. Vocês têm que julgar entre vocês. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então estão levando as causas aí pequenas, né, para tribunais fora da igreja, né, para, em vez de julgar entre eles, entre os crentes, resolver ali a contenda, resolver ali a discussão, estão levando para o mundo. É isso que Paulo está condenando aqui. E ele continua, né, ó, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, ou seja, dentro da igreja. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso entre irmãos, né? Então, julgar não é errado. Paulo inclusive diz, vocês estão tendo contendas aí, estão levando para os incrédulos, vocês têm que julgar entre vocês causas pequenas, porque nós havemos de julgar os anjos. Inclusive ele disse que eu tenho vergonha de dizer isso. Não tem ninguém aí, não tem um sábio aí que lê a palavra e julga de acordo com a palavra. Só faltou Paulo dizer isso. Então, em Mateus 7, né, do versículo 1 ao 5, que é o que nós estamos estudando, Jesus vai dar diversos motivos aí porque o Filho de Deus, porque o crente, né, o Filho de Deus aqui, o crente não deve ter espírito de censura, nem se colocar no lugar de juízo com outro irmão. E Jesus vai condenar aqui também, claro, o julgamento hipócrita, né? É aquele julgamento que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque o irmão, a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas a pessoa vai condenar, vai reclamar ali, mostrar o pecado, o cara, não julgueis, né? Aí a pessoa, você também faz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o padrão do mundo, né? Então o primeiro motivo aí, né? Nós lemos já, não julgueis para que não sejais julgados, né? Então Deus, ele é o juiz. Ele é o juiz e ele ainda não entregou a nós, né? Paulo falou que nós havemos de julgar o mundo, mas ainda não foi entregue esse juízo a nós, né? Paulo fala que nós lemos, né, não sabeis que vós hão de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, mas não foi entregue ainda a gente isso não. O juízo o Pai entregou a Jesus. No capítulo 5 de João nós temos que o Pai entregou nas mãos do Filho e dele somente todo o juízo. Só Cristo tem o direito de ser juiz, né, porque ele é um juiz reto, um juiz justo. Ele sabe as intenções do nosso coração, ele sabe os nossos pensamentos. Quando o indivíduo se coloca no lugar de juiz, é como se ele tomasse o lugar que pertence a Deus. E traz uma responsabilidade para ele que Deus ainda não lhe deu. Tem um versículo aqui, esse versículo de 1 Coríntios, que ele vai falar o seguinte, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ele diz, minha consciência está limpa, eu poderia julgar alguém, mas eu não vou julgar ninguém, o Senhor é quem julga.
O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto em trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesse caso, cada um receberá de Deus a sua aprovação, né, o seu louvor da parte de Deus. Então, os homens, quando eles julgam, né, eles julgam apenas com base no exterior, com base naquilo que eles estão vendo, né, o que está no coração, né, apenas Deus pode julgar. Apenas Deus sabe o que leva alguém a cometer as ações, né? É difícil, né? É difícil a gente julgar, né? E na primeira oportunidade fazer, a pessoa julga ali, o irmão está fazendo isso errado, e na mesma oportunidade a pessoa está fazendo o mesmo que o irmão fez. Por isso que é interessante não julgar de forma nenhuma, né? A não ser baseado naqueles critérios que nós falamos, né? Em relação ao pecado e em relação a alguma falsa doutrina. O julgamento, o problema do julgamento, quando a pessoa julga, ela se sente superior, né? Ela começa a ter opiniões sobre a outra pessoa, começa a olhar as aparências, né? Começa a catalogar, aquele tipo de pessoa é que nem aquele outro ali. Começa a juntar as pessoas. O julgamento, ele expõe os pecados, né? Ele expõe os pecados das pessoas, né? E a pessoa quer ser como Deus, né? Tem uns que se acham melhores, né? Se acham retos demais e só faltam serem Deus. O que pode causar, por exemplo, um julgamento, né? Você julgar alguém, o ato de julgar, orgulho, né? Insegurança, ciúmes, né? Causar ciúmes também, imaturidade. Quando um crente julga outro crente, ele não faz para cobrir os pecados. Ele não julga, se ele exorta, tem a diferença, né? Quando você exorta alguém, irmão, você chama o irmão ali, exorta, mas quando você julga, né? Você expõe ali para todo mundo, você não faz para cobrir os pecados do irmão, não, mas é como se você mostrasse para todo mundo ali. Você se eleva em relação ao irmão ali. Portanto, para que a gente não peque contra o irmão, não caia, por exemplo, na soberba, o Senhor diz, não julgueis. E às vezes acaba aumentando o erro da pessoa, né? E isso gera conflito, discórdia, né? Legalismo, né? Falta de compaixão, falta de graça, falta de tolerância com as fraquezas. Às vezes o irmão caiu ali por fraqueza, né? Em vez da gente chegar com o amor, né? Vou já falar sobre ele. Isolamento, né? Projeção de si mesmo, né? O fulano ali julgou o outro ali, apontou o pecado, então ele é melhor do que o outro, né? Falta de boa vontade, autoprojeção, senso de superioridade espiritual, fofoca, né? Expõe o pecado da pessoa, gera fofoca, o falar negativo. Então é isso que gera o ato de julgar. Nós às vezes nem sabemos, né? Às vezes a pessoa nem sabe se está cometendo o mesmo erro ou mais na frente comete. Mas o contrário do ato de julgar é o que? Nós amarmos o próximo como Cristo nos amou. Porque o amor, ele cobre, ele perdoa a multidão de pecados. Nós não somos Deus. Então, nós temos que resistir a isso, né? A evitar cair nessa soberba, evitar cair em qualquer sentimento aí de superioridade. Temos que crescer no entendimento, no amor, né? No amor para com o próximo, na graça de Deus. Se recusar a tirar conclusões precipitadas. É isso que a gente tem que tentar fazer, tratar com amor. Nós iremos falar mais sobre isso no finalzinho, né? Sobre o amor. Então, Jesus continua, versículo 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, o motivo que nós não devemos julgar é que, se a gente julgar de forma errada ali, é a lei da retaliação, né? Então, é como se fosse um padrão duplo, né? Por exemplo, os fariseus, eles haviam codificado ali o Antigo Testamento, né? Nesses mandamentos dele, nessas ordens dele, nessas proibições, e eles aplicavam de forma rigorosa, enquanto eles se isentavam. Para eles estavam isentos.
Então eles examinavam os outros segundo essa lei aí. Mas eles tiravam dele, né? Tiravam o time deles, né? Então, se você fizer isso, você está condenado, né? Porque eu estou julgando aqui segundo a lei, mas eu não estou nela, né? Eu não entro nela, né? E nosso Senhor, ele já disse, ó, vocês que estão julgando aí de forma hipócrita, vocês vão ser julgados também na mesma medida aí. Uma mesma medida que vocês estão medindo ali o erro do irmão, vocês serão medidos. Então, é errado se você fizer, né? Mas tudo bem se eu fizer. Jesus disse, ó, nada disso. Esse padrão aí, se ele está contrário à minha palavra, vocês serão julgados. É sem discriminação. Então os fariseus que adotavam esse julgamento, né, julgavam os outros, Jesus disse que não, vocês serão julgados também. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, porque Jesus ainda explica mais, ó, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus nos dá mais um motivo aí, porque não devemos julgar. A gente não tem discernimento, né? Às vezes não tem discernimento para ver a verdadeira natureza das coisas, para poder julgar, como eu falei, né? O homem vê exteriormente, mas Jesus, ele vê a intenção do coração, ele vê o interior, vê o coração, né? Vê os pensamentos. Ele usa aqui a figura da trave e do argueiro, né? A trave, ela é grande, né? Um pedaço comprido de madeira lavrada, pode ser madeira do teto, pode ser madeira do chão, né? Pode ser aquele usado na estrutura de um prédio, né? Para segurar o teto, né? As casas daquela época eram de madeiras, de barro. Então era esse tronco, né? Essa tábua aí usada, às vezes até como viga mestra, né? No meio da casa, no telhado, no assoalho. Então, e aqui representa uma pessoa que tem, por exemplo, um espírito reprovador. Então Jesus faz de forma intencional, exageradamente mesmo, para mostrar a posição ridícula aí daquele que se coloca juiz dos outros, né, de forma hipócrita, apontando o erro e cometendo um erro pior. A pessoa é chamada de hipócrita aqui no versículo 5, pois ele age como médico quando ele mesmo está enfermo, né? Então, e Jesus ainda diz o seguinte, ó: tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Então é como se quem estivesse atrás aqui da trave não pudesse ver de forma clara, não pode determinar a verdadeira natureza das coisas. Está cego, né? A pessoa está cega e comete pecado, mas quer que os outros não cometam ou quer apontar o erro dos outros. E o argueiro, em contrário aí à trave, ela é só um pedacinho, né? Um ciscozinho aí da trave, né? Dessa trave maior. Então, um cisco comparado com uma trave, né? Então, os dois impedem a visão. A trave, ela impede a visão e o cisco também impede a visão. Quer se tenha um cisco no olho, quer se esteja atrás de uma trave, não se pode ver. Então, pessoas cegas, né? Mas a que aponta o erro, ela está mais cega do que a outra. Não pode distinguir a verdadeira natureza das coisas, não pode julgar de forma correta. Mas mesmo assim se põe a julgar. Julgamento hipócrita. Então o nosso Senhor ensina aqui, ele estava ensinando que o homem, ele só pode ver a casca, né? Só pode ver o exterior. Portanto, ele não pode julgar de forma correta. Olha a proporção dessa imagem, né? Olha o tamanho do argueiro, a gente não consegue nem enxergar direito, e o tamanho da trave, né? Então, quando a gente critica algo nos outros que nós fazemos, é um grave problema para a gente. A gente critica o outro ali por suas fraquezas, quando a gente ali, de forma rápida, às vezes comete a mesma coisa. O Espírito Santo condena os dois. Difícil, né? O sujo falando do mal lavado, né? Não julgueis para não ser julgados. É indesculpável o homem quando julga.
Então, ao invés de nós julgarmos os irmãos, né, julgarmos as outras pessoas, nós devemos ajudar, né, devemos amar o próximo. O julgamento, ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus, ele é o justo juiz. É ele quem julga de forma correta. Então nós devemos aconselhar, devemos ajudar, mas tentar não julgar. Se nós julgarmos de forma errada ou viermos a cometer, vai ser pior para a gente. Se a gente tentar usurpar o cargo de juiz aí de forma errada, né, e cometer um pecado, a gente vai acabar saindo como réu. Eu vou ler esse mesmo relato para vocês em Lucas. Lucas, ele tem esse mesmo relato aqui do julgamento, só que um relato paralelo e tem alguns detalhes a mais. Ó. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propõe-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Então, uma pessoa que julga de forma hipócrita e cometendo o mesmo pecado, ou pecado pior, é como um cego guiando outro cego. Os dois vão cair ali no barranco, no buraco. Vão para o inferno, os dois abraçados ali. É como o Ananias e Safira, né? O casal que pega junto, perece junto. E Paulo continua, né? Continua o versículo seguinte, ó. Porque vês tu o argueiro no olho... Lucas, né, continua, versículo paralelo a esse. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente, né? Repetindo aqui Mateus, né? Para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então é importante ficar claro aqui que Jesus, ele não está querendo encobrir os erros, né? Não está querendo encobrir o comportamento errado. Ele está falando contra a hipocrisia. Você julgar alguém e fazer as mesmas coisas. Aquelas pessoas que julgam mais por trás fazem a mesma coisa. Devemos sim, claro, em certas ocasiões específicas, fazer um juízo construtivo que possa fortalecer um irmão, não enfraquecer. De preferência chamar o irmão ali de lado, né? Não julgar na frente dos outros, não apontar o erro na frente dos outros, mas chama de lado ali. Temos que o que Cristo está condenando aqui é a crítica e o julgamento hipócrita. Então não devemos desculpar o mal, né? Se mostrar indiferente. Como eu falei, os ímpios é que gostam desse versículo, né? Não julgueis, né? Quando você aponta, não julgueis. Conheço pessoas que sempre que eu falo já relembro esse versículo aqui, né? Então nós não devemos se tornar indiferente ante o pecado, né? Ante o erro, ante a falsa doutrina. Se nós não condenarmos segundo a palavra de Deus, segundo ela condena, nós estaremos pervertendo, né, a verdade do Evangelho, né? Pervertendo a palavra de Deus. É possível sim ajudar o nosso semelhante com conselhos, né, com críticas, sempre dispostos, claro, a ensinar, né, a dar um conselho ali segundo a palavra do Senhor. Então nós devemos amar antes de julgar. É esse o nosso papel. Se nós tivermos um coração repleto de amor para com o próximo, o nosso julgamento não será acusador, não será mesquinho, não será invejoso, não será difamador. Então o amor, né? O amor é a chave. O amor que só Deus nos dá, só o Espírito Santo consegue nos capacitar com esse amor. E para a gente finalizar, né, nós temos o último versículo aqui, o versículo 6, né, para ele não ficar aqui solto, nós iremos falar sobre ele aqui, ainda tem uns minutinhos aí, nós iremos falar sobre ele. Versículo 6, ele vai falar o seguinte, ó. Não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então um versículo aí bem
tá no meio aqui, né, no meio desse todo esse ensinamento, mas ele nos diz uma grande verdade aí, né? Os porcos, eles eram considerados animais imundos para os judeus. Os judeus não criavam porcos. Então, o porco era um dos animais ali que era proibido ao porquinho aí na lama, né? Então, hoje a gente viajou para Israel na última vez, e a guia disse que tem judeus que você não pode ter porcos, né? O judeu não pode ter porcos na terra de Israel. Na terra de Israel. Aí como é que os judeus mais espertos estavam fazendo, né? Eles construíam uma plataforma, né, de madeira que não tocava o solo, né? Colocavam pés, né? Pés de madeira, de forma que os porcos ficassem suspensos, né? Suspensos no ar. Ou seja, eles não estavam pisando na terra, né, no solo de Israel, mas estavam sobre uma plataforma, né? Eles estavam, o chiqueiro era suspenso, né? Forma aí de burlar a lei, né? Não sei o que é que eles pensavam aí, né? Porque o judeu ele evita porco, né? E nessa época de Jesus o porco era considerado um animal imundo, impuro. E as pérolas, o contrário, era uma das maiores preciosidades ali do Oriente, né? Dificílima de achar. Hoje as pessoas têm embarcações aí, detectam tudo e tudo mais aí, é mais fácil você achar uma pérola, mas naquela época era dificílimo. Então o sentido desse versículo 6 aqui o não dar pérola aos porcos, é você não desperdiçar tempo, energia com quem já não está demonstrando aí, dar o mínimo valor à palavra de Deus. Não adianta você ficar insistindo aí quando a outra pessoa está decidida a não querer ouvir. Isso é não dar suas santas pérolas aos porcos, né? O porco era imundo, ele queria estar na lama, né? A lama simbolizando o pecado. Ele não estava querendo aí sair da lama, né? Sair do lamaçal de pecado e receber uma pérola de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, Paulo diz que você devia repreender um herege duas vezes, depois disso rejeitar, porque aquela pessoa já estava pervertida, ele já estava condenada. Ele fala, Tito 3,10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo uma vez e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Então Paulo diz, Tito, tenta, né, 1, 2 vezes, mas não dê sua pérola aos porcos. Se ele não quiser, tem outro que queira. Então os conselhos bons, a palavra do Senhor, né, os julgamentos justos, de acordo com a palavra, mostrando o pecado, o julgamento ali que mostra também a falsa doutrina, eles são como pérolas, né? Provérbios 25:12 fala que como pendentes e jóias de ouros, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Então, como pendentes e jóias de ouro, é aquela pessoa que repreende de forma sábia e o outro ouve. Então, uma regra para os discípulos para pregar o evangelho, não é que eles não devam pregar, né? Claro que tem alguns, né, da família que o Espírito Santo nos induz, né, nos incomoda a insistir mais, né? Mas não é que a gente não deva pregar, né, para os pecadores, né, para as pessoas que estão em pecado. O próprio Senhor, ele pregou para publicanos, né, pregou para pecadores, né, disse que não são os sãos que precisam de médico, não são os bons que precisam de médico, mas sim os que estão doentes, os enfermos. Mas o sentido aqui do ensino é que a gente não deve perder muito tempo ali com aqueles que estão obstinados a não ouvir o evangelho, que até blasfemam, que até perseguem os pregadores. Perda de tempo é jogar pérola aos porcos. Ordem de Jesus, né? Nós estudamos lá em Marcos, mas aqui em Mateus 10:12-15. Ao entrardes na casa, quando ele mandou aqueles 70 de 2 em 2. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que nem menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então o que Jesus diz, vão andando aí,
Você chegar numa cidade e elas não receberem, bata o pé e vá para outra. Não dê suas pérolas aos porcos, não fique insistindo ali com quem não quer nada. Quer ser condenado que seja. A gente, claro, que vai falar com amor, né? Mas se a pessoa não quer... Muitos são os que odeiam, muitos são os que desprezam a palavra do Senhor. Muitos se opõem, perseguem. E o nosso Senhor, a gente vê aqui nesse versículo um cuidado, né? O nosso Senhor é cuidadoso para com a segurança do seu povo. Ele não admite que a gente possa passar aí por se expor de forma desnecessária, né? A pessoas furiosas, né? Quando a gente congregava ainda na cidade, né? O irmão Davi, ele contou que eles foram para Canidé pregar, né? Foi um ônibus da igreja para Canidé, eles começaram a bater na porta das casas lá e as pessoas foram hostis, né? Começaram a jogar pedras, né? Depedraram o ônibus que eles estavam. Então, não dá as pérolas aos poucos. Tentaram ali, né? Tentaram ir entre as pessoas ali, falando de Jesus, né? De forma amorosa. Mas não quiseram. Paulo, quando nós estudamos Atos, nós vimos que Paulo sofreu todo tipo de ameaça. Foi expulso de cidades, foi apedrejado, né? Saía de uma cidade e ia para outra, as pessoas iam atrás para apedrejar ele na cidade seguinte. Prenderam Paulo, prenderam Silas, né? Prenderam Timóteo, prenderam todo mundo ali que estava com Paulo. Mas o Senhor quer que nós nos preservemos de certa forma, né? Se você jogar as suas pérolas, né? Se você jogar a palavra do Senhor para essas pessoas, elas vão pisar com os pés e voltando-se vos dilacerem, ó. Aqui falando de violência física, né? Então você dá uma Bíblia para uma pessoa, ela joga no chão, pisa em cima e vai para cima de você. É mais ou menos assim que Jesus está falando. Então esse versículo aqui ele é uma espécie de uma lei de autopreservação, né? A nossa vida é preciosa, né? Jesus quer que a gente, se não naquela cidade, não recebeu, mas outras pessoas estão mais abertas, né, para receber o Evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a Jane não está aqui, então vamos pedir para